Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, vamos ver aqui rapidinho aqui, um vídeo curto. Mauro César aí fez uma comparação aí, né, entre Flamengo e Palmeiras aí, sobre momentos de ambos, né? Quantos títulos disputaram aí nos últimos anos e quantos títulos ganharam. E falou também sobre o estádio, né, do gasômetro, coisa rápida pra gente ficar atualizado. Vamos ver, vou dar o zoom aqui pra gente assistir o vídeo tranquilo, beleza? Pra não ter problema futuramente. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olha só o que o Mauro falou. Se inscrevam também e deixem suas opiniões nos comentários. Se liga aí. São é maior. Ontem... Exatamente. Esse é um ponto importante, Flávio. Os adversários, aqui no Campeonato Paulista, os adversários todos são fragilizados. O Corinthians tem um bom time, um elenco tem algumas... Mas o time principal do Corinthians é um bom time, não é um time ruim. Mas não compara com o Palmeiras. São Paulo, mesma coisa. Você põe os 11 em campo, dá jogo, mas não tem o elenco do Palmeiras. O Santos tem jogadores bons, mas é um time esquisito, mal montado, não sabe nem o que é o Santos. Vou ainda não conseguiu. Troca os 5. Exato. Com metade dos jogadores de linha. Aí a proporção faz a diferença grande. É igualzinho no Rio, o Flamengo demais. Aí você olha o Campeonato Carioca, o Flamengo fez 8 finais, ganhou 6. O Palmeiras fez 7 finais, perdeu 2, né? Ganhou 5. Se eu não estou enganado, foi isso. Perdeu uma para o Corinthians e para o São Paulo. Porque não é coincidência. Os outros estão muito fracos em relação ao que é o Flamengo e ao que é o Palmeiras. Então, o que você espera? O que eu espero sempre, qualquer time, né, do Palmeiras, é que saiba jogar de diferentes maneiras. Houve a discussão agora, quando o Flamengo jogou com o Cruzeiro, teve 44% de posse de bola. Aí teve torcida, essa 44, vou ganhar o jogo, jogou bem, porra. Não, agora vai ser sempre assim. Vamos esperar para ver. Contra o Botafogo, teve mais posse de bola. Porque o jogador foi expulso, tal, o Barbosa. Mas mesmo no primeiro tempo, a expulsão foi no finalzinho, o Flamengo teve mais posse de bola. Ou seja, ele mostrou nesses 2 jogos o quê? Eu consigo jogar contra o Cruzeiro, que o Tite gosta a bola de uma maneira, fiz um gol no começo, isso já condiciona o jogo. Contra o Botafogo foi de outro jeito. Amanhã contra o Remo, deve ter mais posse de bola. Então, assim, até isso não é tão relevante. Relevante é você, na minha opinião, você saber se comportar de diferentes maneiras. Como é que o Rossi prepara o time para jogar contra a Chapecoense em casa, depois ele vai jogar com o Bragantino fora, agora o Atlético fora. O Atlético fora no piso artificial. É diferente, pô. E sábado é o Palmeiras em casa, no piso natural, novo, né? Porque no Morumbi é assim, né? Tem show, aí o gramado vai para o espaço, eles botam um novo, enquanto tem show, eles jogam em outro lugar. Não tem piso de plástico do Morumbi. Isso mostra que saída tem. Dá para ter show e dá para jogar. Não é isso? Vai jogar em outro lugar. Você sai, joga, volta ao piso natural. Não tem problema nenhum. O São Paulo faz isso, né? Nem todos fazem, outros têm que ter piso de plástico. Mas, enfim, essa é outra história. Então, essa cobrança, esse questionamento, acho que é inerente à situação do Palmeiras, com o elenco que tem, com o time que tem. Mas essa cobrança parte da torcida, da parte mais crítica da torcida, né? Que exige mais, e de parte da mídia. Dentro do clube, me parece que não tem, não. Acho que tá tudo bem, tá tudo certo. É aquela coisa, não manda o técnico embora, quer tranquilidade, não sei o quê, beleza. Mas acho que é muito pertinente a crítica dos torcedores palmeirenses que querem ver mais futebol. Penido, baita narrador, anos aí de carreira no Rio de Janeiro, ele disse nesses dias, eu acho que foi ontem, que não ia sair o estádio do Flamengo, que o dinheiro seria devolvido para o clube. Realmente, Mauro, tem essa possibilidade? Não dá para afirmar isso. É uma possibilidade. O Fabrício Kika é uma longa história, já abordou esse assunto tem semanas. E questão de acordo, prefeitura, governo... acho que a Advocacia Geral da União. Então, tem uma série de situações ali que ele levantou a possibilidade de um negócio miar e aí ter que devolver o dinheiro ao Flamengo. Mas tudo isso está no terreno das possibilidades. É precipitado ao extremo afirmar que não vai acontecer. Que não vai ter o estádio, que devolver o dinheiro, que ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Porque existe um problema. E a atual gestão pediu um prazo maior para fazer a obra, né? A prefeitura... concordou, mas depende de outras questões, tem a descontaminação, aquilo é um rolo danado. Houve sim, na minha visão, uma grande precipitação da gestão anterior. Tocou aquilo com fins eleitoreiros, como se fosse muito simples, e não é, é mais complexo. Aí agora é o tempo que vai dizer, ou o Flamengo vai receber esse dinheiro de volta, ou vão contornar todas essas questões para ter o estádio. A questão é a seguinte, ali, havendo a descontaminação, não tem nada ali. É um terreno numa área muito boa da cidade, que tenta se revitalizar, né? Que não tem nada. O estádio faria bem ali a região, né? Mas ninguém sabe o que vai acontecer de fato. São possibilidades. Tudo que você falou são possibilidades. Não dá para falar, vai acontecer. Com base em que a gente pode afirmar?
A gente sabe qual vai ser a decisão do governo, da prefeitura, do Flamengo. São vários personagens envolvidos. Não tem como afirmar isso. Galera, para completar o vídeo aqui, vamos ver aqui o que o Braz trouxe aí sobre o Flamengo, né? Ninguém tá falando aí do Flamengo. O foco do vídeo foi essa fala aí do Mauro César, né? Aí sobre o Palmeiras, piso de plástico e sobre o estado do gasômetro. A gente não pode pegar mais tempo, porque senão dá problema. Olha só o que o Braz vai trazer sobre esse jogo do Flamengo aí e Remo. Dentro do Flamengo, de chegar na liderança daqui a tantas rodadas, isso está sendo pensado? E claro, futebol é futebol, mas a gente imagina, né, que o Flamengo não vai ter muitas dificuldades aí diante do Remo, pelo menos é muito favorito. Um Remo que hoje é 18º colocado, o Flamengo jogando em casa, né? Não sei se o Flamengo vai ter muitos problemas nessa partida. O Flamengo se norteia muito por uma frase que os flamenguistas falam muito. Já foram vendidos, a expectativa é que ultrapasse os 60 mil. E é isso, o Flamengo vencendo o Remo, onde cima estava, como o Renato tem dado a cara ao time do Vasco, e o Jardim a mesma coisa. Nesse início ele já tem dado um pouco a cara dele, a gente vê diferenças entre o estilo de jogo do time do Jardim e o estilo de jogo do time do Felipe Luiz, e ele está embalado, ainda não perdeu como técnico do Flamengo e chega obviamente como favorito amanhã contra o Remo. Tudo bem, tem esse planejamento, PVC, de duas rodadas para chegar lá? Eu acho que 2 rodadas pode ser, mas assim... Pega o Corinthians depois. Sabe que a conta que eu gosto de fazer de pontos perdidos, nesse momento vale, né? Valeu muito no ano passado por causa das distâncias de números de jogos. O Flamengo tem um jogo a menos. Então, o que acontece hoje? O São Paulo perdeu só 2 pontos no campeonato. O Bahia perdeu só 4 pontos no campeonato. O Palmeiras, o Fluminense e o Flamengo perderam 5 pontos no campeonato. Esses 5... A real é que o Bahia, por pontos perdidos, é o vice-líder. E o Flamengo está empatado com o Palmeiras e o Fluminense. Então é a mesma lógica. Por pontos ganhos, não me parece tão simples o Flamengo ser líder em 2 rodadas. Mas por pontos perdidos, sim. É possível, né? Aí vamos fazendo as contas. Braz, valeu, hein? Muito obrigada. Até mais. Falou, gente. Só dando spoiler, amanhã tem uma entrevista no embalo desse Flamengo e Remo. Amanhã tem entrevista com o Rafinha, o cara que fez o gol no último duelo contra o Remo. Rafinha, que era chamado de Papaléguas aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo de 2013. Flamengo da época das vacas magras, início da reestruturação. Amanhã eu trago essa entrevista com ele. Boa! Muito bem, boa! Mas Mauro César foi bastante direto, cirúrgico, né? Sobre a questão aí do estádio, não dá para saber o que está acontecendo, assim, né? De tudo, né? O que se fala é que está analisando o solo. Outro dia até eu vi Vene Casagrande falando sobre isso, né? Que tem que desinfectar lá o terreno. Agora assim, né, cara? Eles decidiram comprar esse terreno, poderia ter comprado o terreno em outro local, mas uma vez é o local ali, tem que ser ali, né? Por motivos também, né? De licitações, não sei, não sei, não entendo desse assunto aí. Quem entende não está tendo um contexto completo para trazer sobre isso aí, que dirás, jornalista, né? E sobre comparação entre Flamengo e Palmeiras, eu acho cedo estar falando sobre isso, porque o campeonato começou agora, o Flamengo começou um ano mal, agora melhorou. O Palmeiras começou bem e agora deu uma leve, né, caída aí. A galera tá reclamando que tá ganhando só de 1-0. Que torcedor assim, se ganha de 1-0 reclama, se perde reclama, se empata reclama. Torcedor é passional. Torcedor quer que o time sempre fique bem e isso não tem jeito. Mas o momento do Flamengo, após a chegada do Jardim, hoje é melhor. Melhor. Tecnicamente, né, fisicamente os jogadores estão melhorando bastante. Mas tem um porém. É cedo para falar sobre o trabalho aí do Jardim. O Abel é mais longevo, né? O Abel, todo mundo já conhece o trabalho do Abel. Esse estilo de jogo mesmo aí, sem muita boniteza, sem muita expectativa de golear. Às vezes ganha bem aí, 3-1, 4-1. Já o Flamengo é um futebol mais bonito de se ver, toque de bola, triangulações.
Apesar que o Flamengo gastou menos que o Palmeiras. O Palmeiras gastou muito mais que o Flamengo. Então, ele não gastou em um ano. Ele gastou um valor foi um valor bastante alto, quase 1 bi, né? 700 milhões de reais. Foi um pouco a mais. Para um elenco, não para um ano, que ninguém vai gastar isso por ano. Para manter um elenco aí durante 5 anos. Que eles trabalham dessa forma. Já o Flamengo não. O Flamengo trouxe o Jorginho, trouxe o Saul, trouxe o Lino. Agora chegou o Vitão, chegou o Paquetá. O Flamengo não contratou em quantidade, contratou em qualidade. Tanto que o Palmeiras trouxe um monte de jogadores aí que a torcida chama de bagre. E não quer mesmo no jogador lá, o Sousa, o Facundo, que já foi embora, né? São jogadores que a torcida não quer nem ver. Kelvin, Giais, os caras sempre falam mal desses caras. Te vê aí, né? Chamando os caras de bagre e tal. E já o Flamengo não. O Flamengo contratou mais com qualidade. Apesar que o Royal também não foi um acerto em cheio do Flamengo. Mas as demais contratações do Flamengo foi muito boas. Todos que chegou. Jorginho faz diferença. Saul não fez diferença quando precisou dele. Quando o Jorginho se lesionou, ele jogou pra caramba. Todo mundo erra em contratações. Todo mundo erra. Mas eu acho que hoje o Flamengo erra menos que o Palmeiras em termos de contratações. O Flamengo contrata jogadores, mesmo sendo de mais idade, com 30 anos, 28, como o caso do Paquetá, né, 29, são contratações que chegam para resolver. Não chega como promessa. O Flamengo não visa vender jogador na frente, porque não precisa dessa receita. O Flamengo já tem uma receita infinita. Uma receita recorrente alta. Não de venda de jogadores. O Flamengo é uma marca gigante. Entra dinheiro por tudo que é lado. De vez em quando vem jogadores aí, mas não é a receita principal deles. Já o rival depende da venda de jogadores. Depende também de estádio, shows e tal. Que aí já não é parte deles, já é parte da presidente, né? Deles lá. Que ela tem parceria lá com a W Torre e tal. Mas o Flamengo, hoje o patamar do Flamengo está muito bom de ver. Creio eu que vai melhorar mais. Agora eu não vou ficar no oba-oba, que eu quero ver o time jogar, quero ver como é que o Jardim vai se comportar em jogos difíceis, quando for jogo de mata-mata, porque pegou aí, né? A gente pegou a final aí e tal, mas a gente tem que ver também jogos grandes. Mas apoiar, mas sem oba-oba, porque a torcida do Flamengo é uma torcida que ele torce bastante, apoia bastante, mas quando tem que criticar, critica mesmo, e não tem essa não. Então espero que o Jardim faça um bom trabalho, mas ainda é cedo para falar. Esperar mais uns jogos aí para falar alguma coisa e observar, beleza? Tamo junto aí, pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha suas opiniões nos comentários. A gente só completou esse vídeo aí com a parte do Flamengo aí, do Braz aí, do O, pra gente ficar também antenado sobre o Flamengo, né? Que só estão falando aí de Neymar, e chega a estar cansando. Até o O de manhã falou sobre Neymar, beleza? Abraço a todos aí, tamo junto.